Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma semana, fazendo para vocês o nosso Clube do Livro Leitura que Transforma. Nós iniciaremos hoje com um novo capítulo, lembrando para vocês que o livro tem 3 ou mais partes, ou seja, o livro ao todo tem 4 partes, e lembrando para vocês ainda que o livro, ele traz um apego emocional. Ele foi escrito por um pastor, certo? Que não é brasileiro, Charles, pastor Charles L. Allen. O nome do livro é A Psiquiatria de Deus, e ele faz referências grandiosas sobre a nossa saúde emocional, atrelada às explicações da Bíblia. Então, nós iremos começar hoje, continuando, como eu disse, com a parte 3, tá? Só que essa parte 3, dentro dela, tem vários capítulos. E dentro desses capítulos, nós iremos apresentar para vocês aqui hoje um tema bastante relevante e que me chamou também muita atenção ao fazer a leitura desse livro. O título do capítulo 6 de hoje, da parte 3, é O Pão Nosso de Cada Dia, certo? O pão nosso de cada dia. Então, você que está me ouvindo em qualquer local do Brasil, já deve ter percebido que, ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite, que você se alimentou. Ou tomou café pela manhã para estar comigo aqui ao vivo, ou almoçou, ou jantou, ou ainda vai fazer qualquer tipo de alimentação. Então, a importância da alimentação na nossa vida, ela é crucial. Por quê? Porque nós não vivemos sem alimento. Tanto o alimento conciso, mesmo como o alimento espiritual, certo? Nenhuma dessas duas coisas nós conseguimos viver. Existem muitas pessoas que fazem jejum, né? O jejum é o quê? É você se abster do alimento matinal por uma certa quantidade de horas, tá? E aí vai de cada pessoa. Existem pessoas que não conseguem fazer o jejum alimentar e elas fazem a retirada de algo que esteja atrapalhando a vida dela, tipo excesso de rede social, excesso de doce, excesso de sal, excesso de gordura. Então, cada um tem uma forma isolada de fazer o seu jejum, certo? Isso é característica de cada pessoa. Por exemplo, existem pessoas que não aguentam ficar muito tempo em jejum, não aguentam ficar muito tempo sem se alimentar, e aí podem até passar mal, não é verdade? Mas vamos adentrar o nosso capítulo de hoje. Nessa terceira parte, o autor, ele conduz a dimensão mais concreta, né, que tem, né, neste livro, que é espiritual, a oração do Pai Nosso, né? Quando eu falo o pão nosso de cada dia, que está lá no Pai Nosso, que Jesus deixou determinado, ele nos mostra que essa frase, ela carrega o quê? Uma profundidade, né? Ou seja, revela o quê? Uma necessidade real da vida, que é o alimento, e ao mesmo tempo revela o quê? Uma confiança, né? O autor, né, destaca que Jesus, ele não nos ensinou a pedir o pão de manhã, e nem o pão acumulado para vários dias, mas necessariamente o quê? O pão de hoje. Muitas vezes você fica preocupado, você fica ansioso ou ansiosa, preocupado no que você vai comer amanhã. Talvez você hoje não tenha nem sequer dinheiro para se alimentar amanhã, mas aí você já fica preocupada com o pão de amanhã. Mas aqui, nessa parte do livro, ele fala especificamente sobre o pão de hoje. Essa escolha, ela revela um cuidado de quê? De Deus. Sobre o quê? Sobre a nossa ansiedade.
Muitas vezes nós estamos tão ansiosos que esquecemos do dia de hoje e pensamos só no dia de amanhã. Isso significa o quê? Uma mente adoecida. Pelo medo de quê? Do amanhã, o medo do futuro, né? E aí você vive em constante o quê? Tensão, né? Enquanto o coração fica com os batimentos cardíacos acelerados. E aí você não consegue aprender o quê? A descansar em Deus e encontrar o quê? Descanso. E aqui eu sempre trago para vocês referências bíblicas, né? Essas referências bíblicas, elas são importantes para que você possa entender o conteúdo do capítulo, tá? E aqui eu trago uma referência para você que é muito importante, que está em Mateus, né? Em Mateus 6, 34, né? Essa referência, ela é muito importante porque também ela nos faz com que a gente possa entender mais o conteúdo do capítulo, né? Faz com que a gente possa buscar mais esse entendimento que é necessário para o aprendizado, né? E eu vou pegar aqui o meu livro para que vocês possam entender o conteúdo desse capítulo, tá? Lá em Mateus 6,39, que está também contido no livro, se vocês tiverem interesse em comprar o livro, o link do livro também está na bio aqui do meu YouTube, tá? Em Mateus 6,34, continuando, diz: Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de quem? De si mesmo, tá? Então, o que é que a gente tem que aprender? A descansar. Teologicamente, essa petição do descanso, ela nos reconecta com o quê? Com a experiência de quê? Lembra lá do povo de Israel? Quem tem costume de ler a Bíblia todos os anos, anualmente, sabe que tem essa passagem bíblica lá no do povo de Israel, que estava onde? No deserto. Quando Deus lhe concedia o maná, o quê? Diariamente. Então, nada faltava para aquele povo. Quem tentava acumular, perdia. E quem confiava, era sustentado. Então, guarde bem essa frase para você. Quem tentava acumular, perdia. E quem confiava, era o quê? Era sustentado. Esse é o lema da palavra de Deus, tá? E aqui nós podemos entender, no livro também, que, na verdade, a provisão vem de onde? De Deus. A provisão vem de Deus. E aqui em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, diz: Deus ensinava o seu povo a depender dele e não a controlar. No Êxodo diz: Eis que vos farei chover pão de onde? Dos céus. Literalmente, esta frase é um sentido figurado. Não é que o pão vai cair lá do céu, mas significa dizer o quê? Que vai chover o quê? O maná. Que vai chover o quê? O alimento diário. Do ponto de vista emocional, quando eu começo a pedir o pão de cada dia, é um exercício de quê? De humildade, de entrega. É como se eu estivesse reconhecendo que nós não somos o quê? Autossuficiente. Nós não somos o quê? Os donos de tudo, certo? Que precisamos de Deus não apenas para as grandes crises, mas para o quê? A nossa rotina diária, que é o nosso alimento. O autor, ele ressalta que muitos colapsos emocionais, eles nascem da tentativa de carregar o quê? Tudo sozinho. Você carrega tudo aqui, ó, nas costas. E aí o peso da sobrevivência, da segurança e da provisão ficam o quê? Comprometido, né? Significa, quando eu falo pão nosso de cada dia, não se trata apenas de um alimento físico, mas também aquilo que sustenta a nossa vida, que é o quê? A paz, a força interior, a direção, o sossego, a esperança e o ânimo. Quando fala aqui no livro, em Salmos 23, 21, ele explica bem direitinho aqui, onde diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Quando eu falo essa palavra, nada me faltará, significa exatamente isso que está contido no versículo dos Salmos. Nada, nada, nada e nada. Jesus, ele reforça essa verdade ao dizer, em João 6,35, que eu sou o quê? O pão da vida. Aquele que vem a mim jamais o quê? Terá fome. Quando ele diz isso, afirma isso, que ele é o pão da vida, ele realmente é o pão diário da nossa vida. Cristo, ele não apenas ele supra as necessidades externas, mas sacia o quê? A fome interior, que nenhum recurso material consegue preencher. Não é verdade? Então, é preciso que você tenha esse controle, é preciso que você tenha esse entendimento, né? Em termos de saúde espiritual, quando eu falo, e de cura, quando eu falo nesse pão de cada dia, de cura e de mentalidade de escassez. Ele ensina o coração a viver o quê? Presente, agradecer o dia de hoje e a confiar que tudo virá no seu tempo certo. Né? Isso é comprovado em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, onde diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso é um fato. Isso é uma promessa. O autor também observa que, ao dizermos o pão nosso, nós estamos lembrados da dimensão comunitária de quê? De fé, de acreditar que não vai nos faltar nada. Não pedimos apenas por nós, mas por todas as pessoas. Isso nos tira o quê? Do egoísmo espiritual. Então, quantas pessoas hoje em dia, neste exato momento, acordaram e não têm o que comer? Quantas pessoas, né? Então, você não deve pensar só em você, mas também deve usar o pronome no plural, nós, ou seja, todos, né? Esse capítulo, ele nos convida a abandonar o quê? A ansiedade do dia de amanhã e a viver o quê? A confiança do hoje. Deus, ele não falha com a provisão. Ele reconhece a minha necessidade e a sua necessidade. Ele não falha. Em Mateus 6,8, ele diz: porque vosso Pai sabe o de que tendes necessidades antes de você pedir a Ele. Isso é profundo. Então, quando eu peço alimento, Deus sabe que está faltando para mim. Quando eu peço um emprego, Deus sabe que está faltando para mim. E eu espero, a você que está me assistindo aqui ao vivo ou a versão gravada, e este ensinamento nos leva a uma oração mais simples, mais confiante e mais diária, da provisão o quê? Diária. Que nós possamos o quê? Pedir o pão de hoje, agradecer pelo pão de ontem e descansar o quê? No pão de amanhã. Receba essa chave. Então, o que é que você deve fazer nas suas orações a partir de hoje? Pedir o pão de hoje, agradecer pelo pão de ontem e descansar quanto ao pão de amanhã. Gostaram dessa chave de ouro aqui que eu trouxe para resumir a nossa apresentação de hoje? Há esperança em Cristo para quem vive cansado de lutar pela própria sobrevivência emocional e espiritual. Nele nós encontramos sustento, cuidado e fidelidade. Que possamos encerrar este momento em oração, né? Pedindo a Deus Pai, Deus Filho, pedindo o nosso alimento de hoje, agradecendo pelo nosso alimento de ontem e aguardando a provisão de Deus pelo alimento de amanhã. Não é verdade? Pedindo ao Senhor que nos conceda o quê? Tudo o que nós precisamos viver, crer e precisar. Em Cristo, saiba, meu amigo e minha irmã, há provisão, há paz, há esperança renovada para cada dia da nossa vida. É esse meu desejo, é essa minha oração para hoje. E eu te aguardo amanhã com a nossa apresentação do próximo capítulo, da parte 3 do nosso livro A Psiquiatria de Deus, que está aqui nas minhas mãos.
Lembrando para você que está me assistindo aqui agora, que o link de compra deste livro está aqui no meu YouTube. Eu aguardo você amanhã, neste mesmo horário, para a apresentação da nossa terceira parte, da continuação da apresentação da nossa terceira parte. Lembrando que nós já estamos no final do livro e que o livro tem apenas 4 partes. Observem como ele é bem fininho. Dá para fazer a leitura bem rápida, porque ele tem uma versão bem prática e abençoada. Eu agradeço grandiosamente a presença de todos e de todas, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.